Vamos para Brasília? Vamos para Renato Dias. Nesse instante, assunto para Renato Dias, de olho em Brasília. Renato, boa tarde. Nós temos, claro, os assuntos aí da vacina, temos assunto lá da apuração dos Estados Unidos, mas acho que esse assunto brasileiro aqui, da nossa economia, é dramático, não é? Você que acompanha, que você que é um dos liberais da nossa informação, da nossa imprensa, você sabe que é necessário que o país seja, o governo, né, a carga tributária do Estado seja bem leve, né, Renato? Pois é, João, esse assunto fica cada vez mais evidente na necessidade de fazer esses ajustes. E se a gente puder ser otimista aqui, olhar o lado bom das coisas, João, quando você enfrenta uma crise como essa, que realmente o dinheiro acabou, você se torna obrigado a fazer as coisas, né? Não tem muita escolha. Quando está tudo indo bem, o Brasil está crescendo, as commodities lá em cima, pega os anos lá, início do governo Lula, por exemplo, ninguém parava para pensar que um dia ia ter que fazer isso. Então é mais ou menos como o orçamento de uma casa, né? Quando a coisa aperta, você realmente corta aquilo que é necessário, faz os sacrifícios que em tempos de bonança você não está disposto a fazer. Então tem que fazer, não há outra opção. Tá. Eu espero que 2021 aí seja o ano das privatizações, da reforma tributária e administrativa, porque simplesmente não há outra opção. E em relação aí à possível volta do auxílio, a gente tem que torcer mesmo para que essa vacina funcione, né? Sim. Foi anunciada ontem, porque evitaria esses efeitos de uma segunda onda, além da questão da saúde, né? Que obviamente é o mais grave, mas a questão fiscal também seria seriamente afetada se a gente tiver mais uma vez que fazer auxílio e tudo isso. Vamos falar da vacina já, mas vamos continuar com a história do Paulo Guedes aqui, que é pesada e imensa. Como eu disse, né, você deve ter acompanhado, ele disse que para sanear tem que privatizar Correios, Eletrobras, Porto de Santos, o Pré-Sal, a SEDAI lá no Rio de Janeiro, e aí ele disse o seguinte: por que ele não consegue privatizar, Renato? Uma coisa que você já falou aqui várias vezes. Porque acordos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado impediram as privatizações. No entender de Paulo Guedes, precisamos recompor nosso eixo político para fazermos as privatizações prometidas na campanha. Caso contrário, hiperinflação, e quem vai pagar é o pobre. É isso, Renato? É aquilo que a gente sempre fala, né, João? Se dependesse do Paulo Guedes, da caneta dele, já tinha privatizado tudo, inclusive até Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo isso. O presidente diz que os bancos públicos ele não quer mexer e nem na Petrobras no primeiro momento. Mas a fila é tão grande, tem tanta coisa que pode ser privatizada antes disso, que a gente nem precisaria estar discutindo essas coisas. Agora, o problema é que o presidente manda muito pouco. A gente depende do Congresso para fazer essas coisas acontecerem. Vamos ver se a gente consegue essa conjuntura política, né? Já houve aproximação com o Centrão, as coisas precisam acontecer na prática. A pandemia atrapalhou muito, né? Tudo isso ficou fora das pautas da gente tratar neste ano de 2020, ficou tudo para 2021, e 2022 é ano de eleição, aí a gente sabe que já fica tudo mais complicado. Então 2021 é o ano que o Brasil vai ter que escolher um caminho. Ou fazer o dever de casa, fazer o que tem que ser feito. E aí eu estou falando de todos os poderes, João. O Bolsonaro tem que se esforçar nesse sentido de realmente botar a mão na massa para fazer as privatizações e cortes de privilégios. O Congresso nem se fala, é ele que aprova no fim das contas, né? Outro dia até subsidiárias da Petrobras, eles recorreram para que não fossem privatizadas, isso foi parar no judiciário, e aí entra a terceira perna do que eu estava dizendo, o judiciário. Porque quem manda mesmo nesse país, infelizmente, são os juízes, seja do Supremo ou até de instâncias inferiores. Numa canetada lá, eles resolvem tudo e quem foi eleito, quem tem o voto do povo, acaba ficando de mãos amarradas. Então, se não houver um entendimento aí de todas essas forças, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa lição de casa. Aspas finais para Paulo Guedes. Preste atenção. Sem conseguir levar a desinvestimentos, sem fazer desinvestimentos, nem a venda de imóveis públicos, Guedes ressaltou que o país carrega empresas e bens ineficientes, enquanto tem uma dívida que cresce como bola de neve. Aspas. Se tivéssemos matado a dívida, estaríamos com recursos alocados para fazer transferência de renda para o país crescer e para os mais pobres, Renato. É isso, né? É isso. Você fica carregando uma dívida, enquanto isso você tem estatais que dão prejuízo, ou seja, dinheiro do pagador de impostos vai
para cobrir esses rombos, e aí a gente está falando das estratégicas, aquela coisa toda. Então, o Salim Matar, que saiu do governo, né, que era o secretário de desestatização, fez ali um estudo que tinha quase 700 empresas, ou 100% estatais, ou com algum tipo de participação do governo. Estatal de fabricação de camisinha, chip de boi, enfim, o que você pensar tem lá a participação do governo, não faz sentido. E então é a hora, é 2021, porque, como eu disse, 2022 fica tudo mais difícil, porque vai estar todo mundo pensando na eleição. Então a hora é agora. Passando essa eleição de agora, João, domingo agora a gente tem dia 15 o primeiro turno das eleições municipais. Isso tudo tem que ser tocado a toque de caixa dentro do Congresso. Falando a toque de caixa, vamos lá fazer toque de caixa nós dois aqui, porque o tempo está terminando. 2 assuntos, coronavírus, né? A Coronavac, a vacina chinesa, e a apuração lá nos Estados Unidos. A última notícia da Reuters dá conta que a decisão da Anvisa de suspender os testes com a vacina Coronavac, da chinesa Sinovac, causou indignação no Instituto Butantan, que é responsável pelos ensaios. Até agora, o Dimas Covas, presidente do Instituto, disse que ninguém provou que a morte relatada dos cobaias foi causada pela vacina. E nós ficamos na dúvida. E aí, o Bolsonaro fez esse comentário e sobrou para ele, dizendo que essa é a palavra que une, que é a palavra-chave da vacina com a apuração lá nos Estados Unidos. Dizem que o Bolsonaro, como o Trump, falam sem provas, mas cabe ao Bolsonaro provar? Ou é o Estado, enfim, as autoridades responsáveis, a prova e contra-prova? Eu acho que tem que reclamar, como eu, como você não acha? João, essa questão aí da vacina chinesa, né, que foi suspensa aí, os estudos foram suspensos. O que acontece? Esse é o padrão, né? A gente teve um caso parecido agora recentemente com a vacina de Oxford, que também houve um efeito colateral, uma pessoa ali que teve uma reação adversa, parou tudo, até que se investigue, até que se veja exatamente o que aconteceu, se tem ou não tem relação com a vacina, e aí, depois que isso for averiguado, você continua com os testes. Então, eu não estou entendendo essa reação aí, esse escândalo todo, porque morreu uma pessoa que fazia ali do grupo de testes, então você tem que fazer isso na hora, parar imediatamente, avaliar tudo, e aí, dependendo da conclusão dos estudos, você continua ou faz os ajustes necessários. Agora, a coisa está tão politizada, João, que vira essa guerra aí de narrativa. Você está contra a vacina, não, você que está querendo impor a vacina. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso ainda durante algum tempo. Agora, acabou de sair a informação que poderia ter sido um suicídio a causa da morte, um pouquinho antes de entrar aqui no ar eu estava olhando isso, também não confirmado. Então, você vê que as informações vão surgindo cada vez mais. Agora, é aquilo que eu falei, morreu alguém, esse é o padrão, é o procedimento correto. Para tudo, vamos averiguar com calma, depois continua, porque se você continua fazendo os testes sem ter certeza absoluta, aí pode ser tarde demais, você pode ter outras vítimas. Passando agora lá para os Estados Unidos, João, a questão também de acusações e de provas e contraprovas, a gente tem a questão da fraude eleitoral, né? O Procurador-Geral dos Estados Unidos autorizou a investigação pelo FBI das alegações de fraude. Ele disse que há alegações substanciais de que houve fraude em alguns estados, então isso vai ser investigado. O grande problema, João, é que a imprensa já decidiu que não houve nada. Já parece que eles investigaram, chegaram às conclusões e estão dizendo que está tudo certo, que não tem que investigar, que não tem que questionar nada. Ora, eu acho que é precipitado qualquer pessoa dizer com certeza que houve fraude, que o resultado foi manipulado, assim como, João, também é precipitado dizer que não houve. Ninguém pode dizer isso com certeza. É para isso que existem as investigações. Então, a gente vê, por exemplo, as emissoras cortando a fala do Trump no meio do caminho, quando ele estava lá fazendo o discurso, fazendo as denúncias, o pessoal simplesmente cortou a fala dele, dizendo que era fake news, que aquilo não tinha provas. Realmente não tem, mas também não tem prova ao contrário. Então, o ideal era que a imprensa informasse o que está acontecendo. Olha, estão dizendo isso, está investigando. Quando chegar ao final, a gente vai saber se tem razão ou não. E para terminar, João, a gente tem um videozinho de um repórter da Globo, né, sempre a nossa querida emissora, que estava cobrindo as comemorações da vitória do Joe Biden. E ele foi descrever o que estava acontecendo, ele acabou se enrolando com as palavras. Não vou dar o spoiler aqui, vamos assistir primeiro, depois a gente comenta, porque chega até a ser engraçado.
e estou exatamente em frente ao Centro de Convenções da Pensilvânia, que é o local onde a contagem de votos está acontecendo. E toda essa festa aqui na frente do Centro de Convenções é de apoiadores de Joe Biden. Na apuração, a comemoração estava em frente ao centro de apuração. Não, e ele ia falar aglomeração, mas aí ele lembrou que não pode, né? Porque aí ele mudou para festa. Ele queria falar aglomeração, mas quando é de esquerda, é festa, aí não tem problema. Bom, vamos agora ver o que o Trump falou aí nessas últimas horas, dizendo que as coisas provavelmente vai ter novidades na semana que vem nessas investigações. Ele está muito confiante. Ele fez esses 2 tweets aí. O primeiro falando dessa expectativa de resultados e de provas já na semana que vem, e o segundo dizendo, we will win, nós vamos vencer. Ele está muito confiante. Então, como eu disse, não temos o resultado oficial ainda, o melhor a se fazer, João, é aguardar. Muito bem. E eu estou aqui lendo a frase do Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, aos seus promotores, dizendo que as investigações podem ser conduzidas se houver alegações claras e aparentemente críveis de irregularidades que, se verdadeiras, poderiam impactar o resultado de uma eleição federal em um estado individualmente. Então, vamos aguardar. É isso, Renato? Essa é a mensagem. É isso. Vamos acompanhar as notícias. Não crave nem que sim, nem que não. Sim. Espere. Essa é a notícia correta, sem torcida, sem viés. E a gente vai ter aí as próximas semanas para ter as respostas, João. Obrigado, Renato Dias. Até amanhã. Vamos em frente. Mais informações da equipe do Renato Dias no site políticos.org.br, onde você tem ali a averiguação, né, dos fichas limpas e fichas sujas no ranking dos políticos. Vejam lá.